Olá, boa tarde. O Dia de Finados é comemorado em 2 de novembro pela Igreja Católica desde o século XIII. Feriado nacional no Brasil, a data é reservada para homenagear os mortos. Os cemitérios ficam lotados e costuma ser um dia de tristeza para alguns, lembrança para outros, boas lembranças, para a maioria que perderam seus entes queridos. Acontece que a morte ela é encarada de forma diferente dependendo do país. A gente vai hoje no JC Debate conversar justamente sobre isso. Antes, já um abraço aí, um sentimento para todos aqueles que nesta data se recordam daqueles que perderam, recordam com carinho e com saudade daqueles que perderam. Caveiras coloridas, muitos comes e bebes, 3 dias de festa. É assim que os mexicanos comemoram o Dia de los Muertos. Eles acreditam que as pessoas que já se foram devem ser lembradas com alegria por quem ainda está aqui. Já no Japão, a data recebe o nome de Bonodori e também dura 3 dias. Os japoneses visitam os túmulos dos familiares para limpar as lápides. Esse costume é repetido todos os anos. A crença é de que os espíritos de seus ancestrais retornem nesse dia e para recebê-los, muita dança. Na Espanha, o Dia de Todos los Santos também tem clima de festa. Assim como no Brasil, são levadas flores aos túmulos dos entes queridos. Os familiares também preparam o doce Hueso de Santos, que é saboreado como sobremesa. Na Guatemala também existe um prato típico para o Dia de Finados. É o fiambre, que é saboreado no cemitério, ao lado dos túmulos. É com muita música e dança que os mortos são lembrados. E as pipas gigantes no céu homenageiam sua memória, com muita saudade. O que nós vimos aqui na reportagem, essas diferenças culturais, é uma situação difícil. Hoje em dia, me parece que a gente vive, de uma certa forma, esconde a morte, houve um tempo em que, pelo menos na história ocidental, a morte era uma coisa pública, as pessoas velavam seus mortos. Hoje em dia, a gente vive um fenômeno em que se morre num hospital, na maioria das vezes. Então, isso marca muito a nossa forma de encarar, não é isso, Carnal? Sim, porque a morte biológica é um dado universal de todas as culturas, em todas as épocas. Como eu penso, como eu ajo diante da morte, qual a memória que eu estabeleço diante da morte, é um dado absolutamente cultural. A ascensão do Dia de Finados tem a ver com a ascensão da ideia de purgatório, que a partir do século XI, XII e XIII cresce na Igreja Católica. A morte como uma festa no México, a morte pública entre os jainistas, uma morte épica e pública que sirva de exemplo para toda a comunidade, a morte com cremação, a morte com enterro, a morte com velórios enormes ou a morte com velório curto, tudo isso depende de cultura. A morte biológica é um dado absolutamente técnico. A morte, como eu reajo diante dela, é fruto de cultura e de história. A gente foi para as ruas saber como as pessoas, ou afinal, o que elas sabem dessa cultura da morte, como a morte é encarada em outras culturas, enfim, o que elas pensam sobre isso. Veja aí. Acho um pouco estranho celebrar a morte com festa, mas se eles celebram com festa, com certeza isso deve significar renascimento de alguma forma para eles, Eu acho que para nós aqui tá bom do jeito que tá, Eu acho que se fosse, talvez seria mais alegre, Porque Dia de Finados muita gente fica chorando, Vai no cemitério e chora. Eu acho que seria mais alegre se fosse como lá no México. É bem diferente, Porque nós vamos visitar, acender uma vela e lá eles fazem festa, Não sei nem o que dizer, não. O que você acha dessa festa? Para eles lá deve ser bom, Agora para nós aqui já é estranho.